Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E hoje nós vamos fazer um tema, chega a ser engraçado esse tema, né? E o tema chama-se Não voltar a uma casa espírita afeta as nossas vidas? De onde eu fui buscar esse tema? Esse tema eu fui buscar em pessoas que nos perguntam em palestras, né? Eu não gosto muito de frequentar o centro espírita. Eu falei, por quê? Porque me falaram que se você frequentar o centro espírita, você não pode nunca mais parar. Porque se você parar, a vida anda para trás. Eu falei, não tem nada a ver. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Existe uma historinha com E, parece que agora mudou, né? A língua portuguesa, história com H, ela pode ser tanto verídica quanto não verídica, mas como isso aqui é uma história de ficção, então eu falei que é uma história com E, a história de um espírita. Nós fizemos um programa aqui, né, do Espiritismo em Nossas Vidas, que nós falamos dessa historinha, publicamos ela em algumas revistas espírita e em revista espírita pela internet do Consolador. A historinha diz de uma senhora que estava com um problema muito grave em casa. Um problema financeiro, um problema de saúde, um problema emocional, de relacionamento. Ela tinha um problema muito sério em casa. E tentou resolver de tudo quanto é jeito e não conseguia resolver. Não havia jeito. Problema de saúde, foi no médico, tomou remédio e as coisas não melhoravam. Problema disso, aquilo, outro. A amiga falou, puxa, por que você não vai num centro espírita? E aí ela ficou com medo, falou, não, eu não vou em centro espírita não sei o que é isso. Isso aí, me disseram que isso não é coisa boa, não. Imagina, vai numa casa espírita, você vai gostar da casa espírita. E ela foi, o problema estava tão grave que ela não conseguia resolver. Falou, bom, vou lá, né? Foi na casa espírita. Tomou passe, foi embora para casa. De novo foi lá, tomou passe, foi embora para casa. Sentiu uma boa. Aí assistiu palestras e mais palestras, e tomou passe, assistiu palestras. E começou a perceber que as coisas estavam melhorando, ela estava mais assim, equilibrada, não estava tão agitada quanto antes. E aí ela foi convidada a fazer os cursos da casa. Normalmente a casa espírita tem os cursos, né, para conhecer a doutrina, e ela fez. Passou um tempinho, ela foi convidada a trabalhar na casa. E ela era só alegria, palestras, passe, trabalhar na casa. Esse processo nós chamamos de estar namorando com a casa. Está noivando. Só que vai chegar uma hora que ela vai entrar para o casamento. E aí começa a complicar as coisas. Porque nesse momento é que começam agora a aparecer outros tipos de dificuldades, de problemas. Os relacionamentos dentro da casa espírita, os trabalhos que precisam ser feitos, os trabalhos que precisam ser resolvidos, os milindres, isso existe. Infelizmente, onde tem um ser humano, tem dificuldades. Em qualquer agremiação, em qualquer ambiente, vai existir esses problemas. E aí, ela resolveu aquele problema que ela tinha, ou amenizou aquele problema que ela tinha, só que apareceram outros agora, que ela também precisa desenvolver dentro do seu coração, dentro da sua forma de pensar, de se comportar, resolver esses problemas também. Ela tem que resolver. E isso vai caminhando a vida. Chegou um momento que ela ficou com esses problemas na casa espírita tão difíceis de resolver que ela decidiu abandonar a casa. Ela decidiu, não vou parar, não estou aguentando mais. É muita problemática daqui, é briguinha dali, essas coisas, tudo que, né? Quando o presidente da casa, conversando com ela, procurou explicar para ela que as dificuldades vão estar em todos os setores da vida, em todos os momentos. Nós vamos ser testados, nós vamos ser
perguntados, vamos ser... está se esperando, a espiritualidade está esperando de nós um movimento positivo, uma ajuda, tirar do nosso pensamento coisas pesadas e colocar sentimentos positivos de perdão, perdoar a nós, perdoar o outro, de amar, amar a nós, amar o outro. E mostrou para ela que abandonar o trabalho não vai resolver nada, vai somente fazer com que todos aqueles problemas podem voltar, se ela não tiver a capacidade de manter um equilíbrio. Pois antes dela ir para o centro, é justamente o que ela não tinha, era o equilíbrio. Ela não tinha uma visão maior da vida, só tinha uma visão das necessidades egóicas, das necessidades imediatas, de tudo aquilo que a cercava. O convívio no Espiritismo fez ela pensar diferente, fez ela enxergar a transcendência da vida, e ela começou a enxergar e entender que as dificuldades eram testes, eram aprendizados, e que se ela deixasse a casa, não teria problema ela deixar a casa, claro que não, a vida vai seguir, mas ela está já equilibrada o suficiente, ela já assimilou os ensinos do mestre em toda a profundidade para não precisar de mais nada, ela já tem capacidade de ser autossuficiente em tudo. E aí fica a questão para cada um analisar. Você já se sente eu usei a palavra autossuficiente, mas você já se sente equilibrado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Já sente você, a tua estrutura interior alcançou efetivamente a profundidade dos ensinos de Jesus? Lembra aquela frase que Jesus nos ensinou dizendo: buscai primeiro o reino de Deus dentro de si, porque o resto virá de acréscimo. E é uma verdade. Por isso, nós podemos dizer sem a menor dúvida, abandonar uma casa espírita ou parar de frequentar uma casa espírita não vai fazer a vida andar para trás. O fator aí é igualzinho quando Jesus encontrou o cego, que ele fez ele recuperar a visão e disse aquela palavra mágica: vai, não peques de novo, para que não te aconteça coisa pior. Essa que é a questão. A casa espírita é um posto de refazimento, é um oásis no deserto das dificuldades da vida. Então, eu falo por mim, quantas vezes que ao longo do dia, das dificuldades, etc., você chega na casa espírita para trabalhar e está um pouquinho agitado, está um pouquinho... Aí você vai, para um pouquinho, tem a prece, você acompanha a prece, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. No meu caso específico, o meu trabalho é dar cursos, já deu para perceber que eu gosto de falar, né? Descender italiano é assim, né? Falar com as mãos e com a boca, né? Então tem que falar. E aí vamos lá, vamos trabalhar, vamos, né? E ao final, quando é feita a prece de encerramento, você fala, agora eu vou embora para casa, aí se dá uma lembradinha da hora que você chegou, na hora que você está indo embora, há uma diferença fundamental na nossa estrutura emocional, na nossa estrutura espiritual. Esta que é a característica da casa espírita. Agora, nós temos que aprender a administrar as dificuldades, não só na casa espírita, como na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Tudo isso é um desafio. Eu já tenho a solução? Imagina. Não, de jeito nenhum. A gente tem as dificuldades. Como o outro tem, nós também temos. Como o outro tem comportamentos que a gente acha que não é muito ético, nós também temos. Então, o ato de abandono, o texto diz assim, não voltar a uma casa espírita afeta nossas vidas? Sim e não. Não. Se o que você aprendeu lá você já põe 100% em prática,
Você já se equilibrou? Você já não precisa mais nada? Você já vive o reino de Deus dentro de você? Você já conseguiu falar igual disse Paulo? Eu não sei se eu estou no Cristo ou o Cristo está em mim. Se nós atingirmos nesse patamar, realmente não haverá mais necessidade. Eu vou mais longe, tem sim. Por quê? Porque agora que você atingiu esse patamar, vá para a casa espírita ensinar os outros a obter esse caminho, porque você já conseguiu. Agora, se você não conseguiu, então continue. Continue lá para você aprender mais, desenvolver mais, fazer um trabalho contínuo. Porque eu falei agora há pouco da historinha do espírita, em que ela foi tomar passe. Se cada centro espírita do mundo pudesse ter como passista ali, para dar o passe, Jesus, a pessoa precisaria uma vez só, né? Uma vez só, toma o passe, acabou os problemas. Pode tocar a vida. Mas nós, que trabalhamos no departamento de passe, somos doadores de doses homeopáticas de energia. Por quê? Porque nós não temos ainda a fé que deveríamos ter. E a pessoa que está recebendo também, muitas vezes, não tem a fé que deveria ter. Pois disse Jesus, se tiver a fé de um grão de mostarda, você remove uma montanha, pois ele sabe das nossas limitações. Estando nós ainda espíritos limitados, vamos continuar frequentando a casa espírita, vamos continuar fazendo os cursos, tomando passe, assistindo palestra e, se possível, vamos arregaçar as mangas e vamos nos tornar um voluntário. Casa espírita tem de tudo quanto é jeito. Esses dias eu conheci uma casa espírita que cuida de animais. O nome é bastante, convidativo, né? O nome da casa é Francisco de Assis. É uma casa que as pessoas levam seus animais domésticos lá e eles tomam um passe, tem palestras, não para os animais, né? Para as pessoas que levam, né? Claro. E existem outras formas de divulgação. Nós aqui estamos fazendo uma forma de divulgação da doutrina espírita. Há formas de você trabalhar, há muitas formas, tem muitas pessoas precisando de ajuda, muito, muito, muito. Quando você pensa que você, mas eu não sou nada, não, você é muita coisa boa. Você é um filho de Deus. Pensa nisso. Não vai abandonar, não. É um momento difícil que talvez esteja passando. Fica firme. Ore a Deus. Ore muito. A oração tem um poder extraordinário. E você vai enxergar a casa espírita não mais somente como um lugar onde você vai tirar alguma coisa no sentido espiritual, material, energético, mas você vai perceber que ela é, acima de qualquer coisa, uma escola. Uma escola. Certo? Vamos refletir um pouquinho nesse nosso pequeno bate-papo e entender o valor da casa espírita. Não como uma religião somente. Não como um tabernáculo filosófico somente, não como um laboratório científico somente, mas tudo isso agregado e, mais ainda, um ambiente social de reunião de pessoas. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais essa oportunidade e até a próxima semana, se Deus o permitir. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal,
sempre em sintonia com você.